Queridos irmãos e irmãs, nesta semana nós rezamos pela vocação familiar, pelo chamado matrimonial. Nós rezamos pedindo ao Senhor que a família seja de fato aquilo que o magistério do pontificado de João Paulo II, ou de São João Paulo II, já havia proclamado, que ela é a célula-mãe da sociedade, que ela ainda é o referencial para toda a civilização. No lápis, todos nós sabemos, célula máter. Vejam, e por isso que a primeira oração desta semana, iniciando hoje, porque semana passada foi a semana que nós rezávamos pelo ministério ordenado, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, diáconos, e aqueles que estão fazendo caminho e formação desde a pastoral vocacional até os seminários menor e maior. Nós pedíamos pelo padre. E dentro dessa semana nós rezávamos pelo pároco. Dia 4 foi como patrono São João Maria Vianney, dos párocos. Rezávamos. E esta semana nós queremos, juntamente com a igreja, rezar pela família. Rezar por todo pai que se dedica, que é honesto, que é responsável e comprometido com o plano de salvação de Deus para o mundo. E qual é o plano de salvação de Deus para o mundo? É a família. Por mais que a família esteja desestruturada no mundo e nas sociedades, por mais que a família não tenha mais identidade a partir do casal, não é que não se chama nem mais casal, se chama parceiros, ou não tem uma identidade até mesmo sexual no matrimônio. Aliás, corrigindo a minha linguagem, não se pode nem chamar de matrimônio. Mas hoje, se a gente fala, se a gente escreve, se a gente se posiciona, a gente é preconceituoso, a gente é homofóbico, a gente está em contra, não é, da grande expressão do amor. Veja, o amor. Que amor é este? Não existe amor verdadeiro fora do plano de Deus. Não existe amor verdadeiro que ele não seja obediente a Deus, ao amor de Deus. Não existe amor saudável. Tem uma expressão, não é chocosa, mas uma expressão muito atual da psicologia, que chama tudo isso de normose. Ou seja, tudo isso é normal, mas no substare estar doente. Quando os psicólogos chamam de normose uma coisa, porque embaixo a camada está podre, é doentia. Então, concretiza para que não feda. Concretiza para que o odor podre não saia. Não é isso? Coloca concreto, veja. Mas esse concreto, por tudo que é podre, vai de fato apodrecer até os ferros, até o concreto. E um dia vai aparecer o que está embaixo podre. Por isso que a igreja pede na primeira oração, pede o quê? Ó Deus Todo-Poderoso, que ousamos chamar de Pai. Nós, como filhos, ousamos chamá-lo de Pai. É uma ousadia para nós chamarmos Deus de Pai. Por quê? Porque Deus, desde o Gênesis, só teve o primogênito e o unigênito, primeiro e único filho. E como nós somos filhos de Deus, o somos através da adoção. Ele nos adota no seu Filho Jesus Cristo. E Santo Agostinho dizia, somos filhos no Filho. Ele nos recebe. E se ele nos recebe no seu Filho, recebe como seu Filho.
aqui não tem nada de ficarmos com complexo de inferioridade, porque somos filhos adotivos, somos filhos amados como Deus ama, Jesus também nos ama. Veja, atenção, Jesus corresponde ao amor do Pai, mas nós não correspondemos. Jesus é imaculado, nós somos maculados. Jesus é puríssimo, perfeitíssimo, santo dos santos, e nós somos o quê? Pecadores. E desculpe dizer, somos miseráveis diante da presença de Deus. E é por Ele, veja que graça extraordinária que temos. Mesmo no tempo de imerecimento, nós somos amados, nós somos acolhidos por Deus. Não merecemos, né? O nosso pecado é duro ouvir essas coisas, mas é preciso ouvir para que a gente tenha um coração sempre grato e gratuito, viu? Na presença do Senhor, né? A nossa gratidão, Senhor, porque Tu me amas. A nossa gratidão, Senhor, porque Tu me persegues não com um olhar que me reprime, que me pune, não com uma mão poderosa que me castiga, não como um Deus sanguinário que está doido e louco para que eu escorregue nos mínimos detalhes e para poder me castigar, mas um Deus que tem uma mão forte para me abençoar, um Deus que tem um braço forte para me erguer nas ciladas que eu mesmo armo, nos buracos que eu cavo para cair dentro dele, nas pedras que eu ponho para tropeçar nela e quebrar a cara muitas vezes. Deus vai nos livrando. Não tem gente assim, que tudo está calmo na vida, mas tem uma arte, tem gente que é artista, veja, em criar problemas. Não é? Tem gente que é experto em criar dificuldades. Quando tudo vai bem, a pessoa mesmo cria. Não é? É uma pessoa insatisfeita. É uma pessoa que... ela diz, eu não gosto de mediocridade, de mesmice. Pelo amor de Deus. Isso é doidice. Não é? Porque quem cria problema é medíocre. Quem cria dificuldade, não é? Está para lá, além de Bagdá, da mesmice. Nós fomos criados para sanar. Nós fomos criados para resolver. Nós fomos criados para transpor. Nós fomos criados para construir pontes, não muralhas, não muros. Veja, nós fomos criados para a conciliação e reconciliação. Nós fomos criados para a unidade e a comunhão. Não para a divisão. Não para deixar as montanhas. Mas uma fé que Deus nos deu, e no final do Evangelho ele diz que fará o impossível na vida de quem crê. Veja, transportará as montanhas, mudarão montanhas. A nossa fé é esta. E veja como Deus, Ele não se dobra aos nossos caprichos, ou à visão que o processo de customização religiosa e da fé me faz ter de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias está acostumado no Deus do fogo, no Deus do terremoto, veja, no Deus dos cataclismos, no Deus que de fato faz o redemoinho, a poeira levantar. E quando ele é perseguido por uma mulher, mesmo sendo rainha, ele foge, veja, ele demonstra aqui a sua fraqueza e a sua covardia. Porque, eu dizia ontem, lá em Piratinga, Santa Rita de Cássia, este é um profeta que tem a plenitude do Espírito Santo, e é um profeta aguerrido, que ele mesmo foi no templo, veja, dos deuses de Baals, onde tinha 500 sacerdotes, ele sozinho desafiou os 500 sacerdotes. Fez uma aposta. Quem é o Deus verdadeiro? Vamos cavar aqui um rego, um córrego, né? E
vamos encher de água e vamos orar para esse Deus. Vocês, os 500, oram. Se esse Deus fazer chover fogo e queimar a água, elementos contrários, veja, queimar a água, esse é o Deus verdadeiro. Sentou, vê como o camarada é desaforado. Sentou e começa. E os sacerdotes começaram, eles crentes, né, confiantes no seu Deus de Baals, eles começaram calminhos, ergueram as mãos e começaram a falar com os seus deuses, mas os deuses demoraram. E Elias, provocador, que é um gota, não é? Disse assim: esse Deus parece que tem muita coisa para fazer, não é? Gritem, acho que esse Deus está surdo, está ocupado com outras coisas. E eles começaram a gritar, entraram num processo coletivo de histeria, começaram a gritar. Aí, a minha visão é essa, que Elias cruzou as pernas, estava sentado, cruzou as pernas e disse: grite mais alto. E eles começaram, não mais gritar, mas pular, fazer ciranda para Deus, né? Tem muitas religiões que fazem cirandinhas, fazer ciranda para Deus, passinhos, né? Passinhos, dancinhas, não é assim, não é? No culto, é cada modinha que inventa para Deus. Esse Deus gosta de modinha. E passou o dia todo, 12 horas, estes 500 sacerdotes, imagina a cena, 500 homens, gritando e dançando, pulando para esse Deus. E esse Deus não ouviu, não fez descer fogo do céu, e a água estava lá correndo. Rindo, aqui no Nordeste é mangando, né? Mangando dos 500 sacerdotes. Aí Elias disse: pare lá, agora é minha vez. Minha vez. Sentem aí ou fiquem ao meu redor. Elias, todo cheio do Espírito Santo, com a força e com o poder que vem de Deus, ergueu uma mão. É para humilhar, né? É para humilhar. Ergueu uma mão e disse: Deus Todo-Poderoso, tu me conheces e eu sou o teu servo. Tu sabes que tu és o Deus verdadeiro e eu creio. Estes daqui estão servindo o Deus falso. Mostra a tua força e o teu poder. Desceu uma labareda de fogo do céu e queimou a água. Rapidinho. E qual era a aposta? Pasme. Para quem perdesse, ia ser passadas a fio de espada. E todos os 500 sacerdotes foram mortos a fio de espada. O Deus do Antigo Testamento é esse Deus que não brinca. Não brinca de rezar, não brinca de abençoar, não brinca de derramar graças, mas também não brinca de punir. Não brinca. Olho por olho, dente por dente. Não brinca. Né? Não brinca de estar com seus filhos e brinca de se esconder. Não. É um Deus que, de fato, nas epifanias aparece como um ancião. Em todas as epifanias de Jesus Cristo, é uma voz de um ancião. Veja. Ou seja, de um Senhor maduro na fé, provado na fé, e que tem todas as condições de guiar o seu povo, de conduzir o seu povo e de salvar o seu povo. Este é o nosso Deus. Mas parece-me que Deus resolve agir diferente nos seus desígnios. Por isso que nós não podemos nos acostumar apenas com um modo de manifestação de Deus, uma imagem de Deus. Elias estava acostumado com esse Deus. E ele precisava agora, diante da fraqueza dele, por quê? Porque ele tem medo de morrer e ao mesmo tempo pede a morte. Então, alguns estudiosos, adicionando teologia e espiritualidade, dizem que Elias estava no 3º grau de depressão. Ele sentou embaixo de um junípero e pediu para morrer. Ele não teve nem a coragem de tirar a própria vida. Pediu que Deus acabasse com a vida dele, que não dava mais.
diante do medo da morte, pediu a morte. E ao mesmo tempo é orgulho, não é? É orgulho, porque não queria ser morto pelas mãos da rainha, queria ser morto pelo próprio Deus. É vaidade de Elias, que sempre no seu ministério, né, humilhou aqueles que estavam contra a Deus. E Deus disse o quê? Sai da tua caverna. Sai da tua caverna. E não é a caverna de Platão aqui, viu? Que fica iludido lá, não é? Vendo apenas a resta passar, porque o reflexo do sol dá e a pessoa fica assistindo. Foi o primeiro reto projetor, foi a caverna de Platão. Não é? É preciso sair para ter vida. É preciso sair para ver a vida. Porque na caverna só tinha morte. Sentimentos de morte. Anseios de morte. Ânsia de morte. Sai da caverna. Vejam. E todos os espetáculos de Deus, teofanias de Deus, eram teofanias de morte. E tragédia. E desgraça. Elias não precisa mais disso. Elias está precisando de quê? De vida. Por isso que quando ele bota a cabeça fora da caverna, o que passa? Que aqui o texto chama de gruta. O que passa? Uma brisa suave. No rosto, na face de Elias. E ele sente na pele, na face, a presença de Deus. Por isso ele cobre. Ele imita outrora Moisés. Que quando entrava na tenda da reunião, da presença de Deus, cobria o rosto porque não podia ver a Deus. Veja, ele imita esse Deus Todo-Poderoso, que chega diante da nossa face, ele nos vê, nos enxerga, mas nós não enxergamos a sua face, não podemos ver. E a igreja, a Santa Igreja diz, no segundo símbolo apostólico da nossa fé, o que nós comumente é o primeiro símbolo que vem dos apóstolos, o segundo são dois concílios, Niceno Constantinopolitano diz, eu creio nas coisas visíveis e invisíveis. Esse Deus que não podemos ver, mas podemos sentir. E às vezes nem sentimos, viu? Às vezes nem sentimos. Não é para todo mundo sentir Deus, não. Procure o seu lugar. O importante é permanecer numa consciência e no sentimento do coração. A consciência que fala ao homem, o coração que fala ao homem, que Deus veio revelar o homem ao homem. Vejam, não precisa, é preciso apenas o quê? Perseverar na presença de Deus. E o seu Filho nos revelou isso quando disse, aquele que perseverar até o fim, vejam, estes serão salvos. E como termina a oração? Terminando, para que nós possamos herdar, vejam, as tuas promessas, o que prometestes. Possamos ser herdeiros nesta semana, ousar te chamar de Pai, vejam, para ter um coração de filho e podermos herdar as tuas promessas, os teus sonhos na minha vida, os sonhos de Deus na vida da família. Por isso que é importante a família ter ícones, ter referenciais, e não referenciais humanos, viu? Porque pode decepcionar, pode arrastar. Não, o que a igreja nos propõe essa semana, para nós que somos famílias, primeiro é a Sagrada Família. E naquela imagem autêntica que Maria e José ladeando Jesus já adolescente no meio da família. Quer dizer, toda família deve, para ser salva, é obrigada a ter Jesus no meio. E Jesus já adolescente. Por que Jesus já adolescente? O que diz a última aparição de Jesus em Lucas, antes da sua vida pública dos 30 anos, é Jesus aos 12 anos, que Jesus já tem a graça e a maturidade de conversar sobre os mistérios do Pai com os doutores da lei. Quando Jesus fica no templo de Jerusalém, os seus pais voltam e encantados
veio Jesus conversando dos mistérios do Pai. E por que ter Jesus adolescente em casa, na sua família, né? Já taludinho, já grandinho, para nos ensinar as coisas dos céus, para nos ensinar as coisas do alto, para falar aos nossos corações, sobretudo dos pais, que têm autoridade de Deus, de criar e educar os seus filhos sobre os mistérios do Pai. Vejam. E se não tem esse ícone, que tenhamos ao menos, vejam, São José com o menino nos braços. São José, que é aqui também referencial, modelo, ícone de todos os pais. É assim que nós cantamos a oração da família. Que cada pai se espelhe em José. Que cada mãe se espelhe em Maria. Não é? E se vocês querem mais, a igreja hoje coloca para nós, desde o pontificado de João Paulo II, que famílias inteiras foram canonizadas, reconhecidas como santa. Todos os membros. E aqui coloca uma família em especial, a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Os pais santos, as irmãs todas santas e ela também santa. Depois dela, vejam, depois dela, ela arrastou todos, né, para os céus e os fez aqui, por sua intercessão, santos. Os pais de Santa Teresinha são santos, as irmãs todas santas e ela também. Toda a família santa. E santos e mais santos assim. Quando um filho ou uma filha é reconhecida, os pais se convertem e começam numa busca progressiva de santidade. A tal ponto que o mundo está cheio de servos e servas, de pais, viu? Quando falo os pais, não é? A mãe e o pai santos. Estão sendo reconhecidos em processo de beatificação, para dizer que nessa sociedade pós-moderna, desde o século XIX, século XX e esse século, é possível ser santo. E a Lumen Gentium, veja que é uma constituição do Concílio Vaticano II, no número 40, diz que todos nós somos obrigados à santidade, todo batizado. Não é coisa de um grupinho de privilegiados, não, aqueles que nós colocamos nos nossos nichos, nos nossos altares, nos pedestrais que reconhecemos. Todos nós somos convidados. Todo pai é convidado, toda mãe é convidada, todos os filhos, nós. Desde o sínodo agora da juventude, o documento que saiu do magistério foi um documento falando sobre a santidade para os jovens. E os jovens, interessante que os jovens, nós estamos numa polêmica danada, não é? Daquela tatuagem do padre Fábio de Mello, não é? Sabor de mel, que ele colocou bem delicadinho, né? No Nordeste tem isso não. É bem delicadinho assim na mão. Está uma polêmica danada, né? Que padres estão se tatuando agora. Vejam, se é ou não é pecado, se é ou não é prudente, se é ou não é, veja, digno de um sacerdote. E aqui vem todo o tema da tatuagem, que a gente pensa que é coisa de moda. É não, minha gente. Tatuagem é bíblico. E tatuagem é sagrado. Tatuagem é sagrado. Né? Foi no tempo dos vinques, dos bárbaros, a tatuagem. Não é isso, historiador? Você sabe disso. A tatuagem. Mas tatuagem como identificação da tribo. Depois do rock, veja, depois das drogas, depois da prostituição, que uniu a três coisas, não é? Sexo, rock e drogas, os três temas foram lidos. Então, se criou também uma tribo
como identificação, mas da perversão. E por isso que entrou como as letras da música satânicas, vieram todas essas tatuagens também satânicas. As tatuagens. Que na verdade não mostram nenhum comprometimento com Deus. Compromisso com Deus ou com uma classe social de reivindicação, de sobrevivência. Não tem nada a ver. Mas vamos deixar os 20, não é? E o rock and roll. Não é? E vamos para o Antigo Testamento. Que o próprio Deus diz: eu tatuarei o meu nome em vossos corações. Então, duas coisas aqui são precisas. Primeiro, tatuagem é algo interno, não externo. Não externo, é interno. É uma cicatriz de Deus, uma cicatriz sagrada de Deus nos nossos corações. Deus tatua nos nossos corações o seu nome. Vejam, sendo criado por Ele. Por isso que é uma marca indelével. Não é delével, é indelével, que não pode ser tirada. As pessoas fazem uma tatuagem e depois raspa. E pode tirar hoje, né? Raspa. Ah, eu não gostei dessa não, né? Aí pinta. Né? E tem tatuagem hoje como estão pintando. Né? Tatuagem chamada grafite. Grafitagem agora no corpo. Né? E deixa o corpo igual o camaleão, que muda. Um braço de uma cor, outro braço do outro, a perna do outro, o corpo do outro. Veja, isso é uma deformação da criação de Deus. É uma cilada do demônio que vai aos poucos, né, dizendo que na verdade nós não somos nem criaturas de Deus, nem filhos de Deus. Por outro lado, tem toda uma teologia do corpo, que o apóstolo Paulo já fundamenta dizendo: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Portanto, se nós somos templo do Espírito Santo e o nosso corpo foi confeccionado por Deus, é direito de Deus, não do meu. Por isso que toda manipulação corpórea é pecaminosa. Ah, a mulher pode mandar no seu corpo, não na minha não. Por isso que o aborto nunca vai ser aceito pela igreja. Porque a mulher não é dona do seu corpo. É Deus que é. E se é vida para a mãe, é vida para o filho. E a vida já é na concepção. Na concepção. Até mesmo quando a mãe não tem nem ciência que está grávida, já há filho. Viu? Já há vida dentro dela. Porque aqui quem sabe que a vida é Deus. Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu sabia que eu estava vivo? Não, mas eu estava vivo. Não é verdade? A falta de conhecimento e de ciência sua não tira o poder de Deus na sua vida. Não tira a ciência de Deus na sua vida. E por isso que nós somos muito, Deus, somos aquém. Queremos ser tão sabidinhos, tão inteligentes, mas não existe sabedoria se nós não estamos nas mãos de Deus. Veja. Então, a tatuagem, ela é interna. Por isso que o próprio Deus, depois das 2 tábuas da lei, ele diz mais uma vez: eu escrevi, muda a linguagem agora, mas a mesma coisa, eu tatuei a lei moral em vossos corações. Todos nós já nascemos com a lei moral, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eu escrevi em vossos corações. A segunda vez que fala sobre tatuagem. Então não tem sentido nem bíblico, nem no magistério e nem na sagrada tradição essa questão de tatuagem. Mas o problema não está na tatuagem. Veja, ela é inerte. O problema não está no desenho. O problema está na pessoa, na maturidade da pessoa.
o que ela pensa sobre a vida, sobre o magistério. Veja. Então, é muito feio, e é até digno não de pena, mas de compaixão. Um homem tão estudado, que é mestre em antropologia, Padre Fábio de Mello, não é? E que fez tão bem para o Brasil e para o mundo, através das letras poéticas, as canções, não é? E os seus escritos. Eu tenho quase todos os livros dele. Escreve maravilhosamente. Vejam, mas depois que, não é, fez o contrato com a Som Livre, foi global, de fato, a Globo muda a cabeça das pessoas. De fato. Não é? E eu tive um professor de Metafísica 1 que dizia que o mais difícil não é chegar na fama, o mais difícil é se manter na fama. E sobretudo no mundo integrado, global e neoliberal, por um princípio de link de comunicação. Então, as pessoas estão fazendo de tudo para se manter na fama. Até vende, não é, o seu ministério ao diabo. O que é tão sagrado para se manter na fama. Veja, dois momentos, 2 episódios que ele fez isso, e quando vê que está caindo nos holofotes, ele usou a própria doença para voltar. Fez aquela reportagem, não é? No Fantástico. Ele tinha síndrome do pânico e que se escondia na cama. Só ficou isso para o povo. Embaixo da cama, de tanto medo que ele tinha. Usou da própria miséria para voltar a ser o centro das atenções. E agora, mais uma vez, todo mundo esqueceu que ele é doente mental, não é? E agora ele usou tão delicadinho, botou assim a foto, não foi? Com a abelhinha e disse: a abelhinha me pousou, então eu vou fazer a imagem dela na minha mão, a mão ungida, não é? De consagração, que faz para nós milagres. O milagre eucarístico acontece em todas as missas para lembrar o tempo que a abelha pousou nele. E ele esqueceu o tempo que a mão dele foi ungida pela Santa Igreja Católica. Ele fez sacerdote. Jesus ainda anda sobre as águas, e águas agitadas. Quem abarca é a igreja. As águas agitadas é o mundo, com as suas tribulações, provações, com as suas tentações, que estão dando contra a igreja de Cristo. E veja, não é? Estão pegando os próprios ministros de Cristo para que vire essa barca, para tentar acabar com essa barca que é a igreja. Mas nenhum poder do inferno vai, não é, crescer sobre ela. Veja que Jesus tem todos os poderes, todas as fúrias do mar, que são chamados demônios, sob o escabelo do seu pé. Ele anda e diz: sou eu sou o Senhor, eu sou o Deus dessa igreja. E nenhum demônio vai se levantar sobre esta igreja, enquanto eu for Deus, enquanto eu for fundador. Por isso que o primaz sai da barca, que é Pedro, não é? Mesmo afundando, ele é resgatado para dizer: quando todos pensam que a igreja vai se acabar, ela rejuvenesce, ela renasce, porque ela é tirada pelo seu fundador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.